O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, mandou fechar a embaixada do Vaticano. As relações diplomáticas foram suspensas depois de comentários do Papa Francisco. O Papa deu uma entrevista na sexta-feira para marcar os 10 anos de pontificado dele, que se comemora hoje, essa segunda-feira, dia 13. E nessa entrevista ele foi perguntado sobre a questão da Nicarágua, sobre o regime autoritário na Nicarágua. E ele lembrou que um bispo católico foi preso e condenado no mês passado a 26 anos de prisão com acusações de traição e distribuição de notícias falsas. Basicamente, esse bispo, Rolando Álvares, ele é muito crítico do presidente Daniel Ortega e ele tem uma opinião diferente do ditador de plantão lá na Nicarágua. E aí o Papa fez essa referência, ele chamou o governo da Nicarágua de uma ditadura e fez uma comparação, aliás, duas comparações que incomodaram muito o Daniel Ortega. Ele comparou o que estava acontecendo na Nicarágua com o que aconteceu na Rússia em 1917, que deu início, foi a Revolução Russa, deu início à ditadura da União Soviética, e a Alemanha em 1935, quando o Hitler chega ao poder e depois vai criar a ditadura que deu no nazismo. Então o Daniel Ortega ficou muito incomodado. Essa relação entre a Igreja Católica e o governo de esquerda autoritário do Daniel Ortega vem muito mal desde 2018. Quando o Ortega começou a suprimir vários protestos contra ele, que já naquela época estava há 11 anos no poder, e aí ele começou a ir por um caminho muito mais autoritário. E enfrentou uma resistência muito grande, não só do bispo Rolando Álvares, mas de outros bispos também. O Rolando Álvares, inclusive, teve uma decisão muito forte, muito corajosa. Ele se recusou a ser deportado para os Estados Unidos, junto com outros 200 presos políticos que foram mandados para os Estados Unidos. Ele perdeu a sua cidadania, mas continua na Nicarágua. Ele está preso, condenado a 26 anos, mas continua no país. Ele se recusou a deixar o país para, mesmo dentro da prisão, lutar contra esse regime autoritário do Daniel Ortega. Isso me lembra um pouco, Elisa, a atuação da Igreja Católica no Brasil durante a ditadura militar, quando também pessoas como Dom Paulo Evaristo Arnes e vários outros bispos enfrentaram a ditadura e tentaram dar guarida aos presos políticos. Então, independente de que lado a ditadura é, a Igreja Católica tem feito uma certa resistência a essas ditaduras em vários lugares da América Latina.